Ó, Endel Ramos, qual que é o primeiro passo para iniciar na medicina, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo para eu conseguir entrar na medicina, para mim conseguir começar a carreira médica, é eu estudar para o vestibular, né? Ou para o Enem, né? Se você quiser ingressar através do Enem, tá? Então assim, tá certinho aqui. Então, assim, o primeiro passo é você estudar as matérias do vestibular que vão ser cobradas de você no dia da prova. Então, esse é o primeiro passo, né? Você começar o teu estudo para conseguir passar na faculdade. Aí você passa na faculdade, você faz 6 anos de medicina e depois você vira médico, né? Aí você já pode trabalhar numa unidade básica de saúde, você já pode ter seu próprio consultório, né? Por exemplo, essa semana eu fui conhecer a clínica de um médico que não fez residência, né? Ele é médico. Qual que é a especialidade dele? Eu sou médico, né? Então ele ajuda as pessoas, ele é médico, né? Aí ele trata mais a medicina integrativa, tá? Mas ele não chegou a fazer, ele não chegou a fazer uma residência, entende? Então ele é médico, né? Então às vezes as pessoas, nossa, é 6 anos de medicina, depois tem mais, não, vai fazer especialização se você quiser. Por exemplo, dentro da medicina, eu gosto muito da psiquiatria, né? Eu comecei gostando muito da neurocirurgia. Eu tive um professor, o Dr. Alex, que foi assim, um dos melhores professores que eu já tive. E ele era neurocirurgião, então eu acabei gostando mais da neurocirurgia porque eu tive esse professor fantástico, né, no primeiro ano. E aí no segundo ano eu tive o professor Saraiva, né, eu quero muito fazer uma live com ele. E eu fiz uma matéria que era de dependência química, era uma matéria eletiva, né, você pode escolher fazer essa matéria. Não necessariamente ela vai estar na tua grade curricular, né? Então você escolhe fazer essa matéria a mais. E eu tive aula com esse médico psiquiatra, Dr. Saraiva. E aí, sobre dependência química, aí eu me apaixonei, né, pela psiquiatria. Então eu acabei mudando, né? Na verdade, assim, eu tive o interesse em mudar da neurocirurgia para a psiquiatria quando a minha médica psiquiatra falou. Eu perguntei para ela, qual que é a diferença da neurocirurgia e para a psiquiatria? Ela falou, a neurocirurgia, a neurologia, ela trata o computador. Eu, como assim computador? O cérebro humano, ele é como se fosse um computador. Então, o mouse, o teclado, né, a tela é o computador, e é o cérebro, é a estrutura. Os neurônios, a estrutura cerebral. E a mente, ela é como se fosse o Windows. Então, o teu computador ele vai ter um sistema operacional, né? Você vai ter o Windows, né? Então, o software é a mente. E aí aquilo. Então eu percebi que eu posso ajudar muito mais as pessoas ajudando elas na mente. A psiquiatria ajuda na parte da mente do que na neurocirurgia. Então foi ali cara, eu achei genial, né, a explicação dela e realmente. Então eu tive que transformar, né, o meu Windows, eu tinha vários vírus no meu Windows, na minha mente, e eu tive que tirar esses vírus, tive que instalar novos aplicativos para me conseguir passar em medicina, para me conseguir estar aqui hoje falando com vocês. Aí eu fiz eu mudei, né, e gostei também muito de ir no hospital psiquiátrico. Então, assim, eu tenho o objetivo de fazer psiquiatria, né, eu quero ter essa experiência de ficar no hospital psiquiátrico, ter o contato com dependentes químicos, ter o contato com esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, todas as doenças ali que são depressão, doenças mais prevalentes ali que envolvem a mente humana, tá? É o Windows, é um problema no Windows e não no computador. Por exemplo, Alzheimer, Parkinson é um problema no computador, não é necessariamente um problema do Windows. Às vezes pode influenciar, pode prejudicar, a pessoa pode ter problemas assim, tá? É, enfim, por exemplo, tem a demência de Lewy, ela pode cursar com alucinação, então é um problema no Windows, né? Mas esse problema do Windows vem porque o computador, né, a estrutura, a máquina tá com problema, sabe? Porque o cérebro influencia na mente e a mente influencia no cérebro. Então por isso que a neurologia e a psiquiatria estão muito relacionadas. Então, assim, é, quanto tempo vai demorar para eu passar em medicina?
Quanto tempo vai demorar a carreira médica? Então, o tempo do teu estudo até passar em medicina, mais 6 anos na faculdade de medicina, depois você já é médico, tá? Aí você vai querer, você vai analisar se vale a pena você fazer uma residência ou não. Mas, por exemplo, tu já vira médico, já pode abrir a tua clínica, já pode abrir a tua agenda, lotar a tua agenda e começar ali a ajudar as pessoas através do teu conhecimento daquilo que você acredita, tá? Ó, a Duda fez uma pergunta muito legal, tá? E envolve a questão dos 60 dias. Duda Batista, né? Ela fez uma pergunta muito legal. Ela fala o seguinte: qual a maior diferença que você percebeu entre o estudo para o vestibular e o estudo na faculdade? Mudou o método de ensino? Então, assim, o meu método, né, que eu desenvolvi, que eu criei esse método para conseguir passar em medicina. Léo, por que você criou um método de estudo? Porque eu tentei passar em medicina, o que eu fiz? Assinei o cursinho online, né? Então, assim, primeira coisa que eu fiz, eu assinei um cursinho online. Cursinho online. Depois, eu adquiri um cronograma, né? Cronograma, tinha semana 1, né? Semana 2, semana 3, com todos os conteúdos que eu precisava estudar, tá? Beleza. Depois, eu assinei uma plataforma de matemática, mais uma plataforma de física, né? Por quê? Porque eu era muito ruim. Eu era ruim em matemática, eu era ruim em física, tá? E aí, beleza. Eu estudava os conteúdos, né? Então, eu estudava os conteúdos e depois eu esquecia. Porque estudar é adquirir conhecimento, né? Então, estudar é o ato de você adquirir conhecimento. Então, eu adquiri esse conhecimento, só que depois eu esquecia. Aí eu esqueci esse conteúdo, eu tinha que estudar ele de novo. Aí eu começava a desenvolver um negocinho chamado matéria atrasada. Alguém conhece aqui? Um negócio chamado matéria atrasada? Então, passava a semana 1, semana 2, semana 3, quando eu não sabia o conteúdo, e aí virava uma bola de neve. Uma bola de neve. Eu avançava, eu aprendia o conteúdo, mas ao mesmo tempo também eu esquecia o conteúdo. Então eu aprendia e eu esquecia. O que isso causava na minha mente? Né? Lembra lá do Windows? O que isso causava na minha mente era o quê? Era medo, insegurança e estresse. Então subia muito o cortisol, né, que é um hormônio que vai modular essa resposta ao estresse. Então, eu ficava inseguro, eu ficava com medo, eu me sentia burro, tá? Eu via as aulas do cursinho, eu me sentia burro. Eu me sentia, cara, matemática é grego para mim, física é grego para mim. Aí eu estudei, não consegui passar. Assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter assinado o cursinho e comprado o cronograma. Eu desenvolvi depressão, eu desisti da medicina, né? Porque a minha vida virou um filme de terror. Porque eu associei o ato de estudar com algo muito negativo, com algo que ia me prejudicar muito, né? Então eu aumentei a minha resposta emocional, eu subi as minhas emoções e as minhas emoções fizeram o meu cérebro memorizar que estudar era algo negativo, né? Porque o que é a função das emoções? A função das tuas emoções é gerar uma resposta emocional para você interpretar o ambiente. Então, por exemplo, se um amigo teu, você sai com um amigo seu e ele te trata bem, ele te elogia, ele te trata bem, ele é respeitoso com você, você tem uma resposta emocional positiva. Se você sai com outro amigo e ele te trata mal, ele te critica, ele te menospreza, você gera uma resposta emocional negativa. Aí o teu cérebro vai dizer assim, né? As emoções é uma ferramenta que nós desenvolvemos há milhares de anos atrás e foi fundamental para a nossa sobrevivência. Mas assim, ó, fica com esse amigo, né? Você vai gostar muito mais desse amigo do que esse amigo aqui que te critica. Aí tu vai querer esse amigo aqui, tu vai evitar esse outro aqui. E é o que acontece com as matérias. Então você evita a física e a matemática porque você tem respostas emocionais negativas, né? E aí, eu desisti da medicina, não queria mais estudar, estava assim deprimido, não conseguia estudar. E aí, depois, passou um ano e meio mais ou menos, eu voltei a estudar, tá? Voltei a estudar depois de um ano e meio. Eu desisti, parei, vou fazer outra coisa, vou tentar nutrição, vou tentar enfermagem, vou tentar fisioterapia, vou desistir da medicina. Esse era o pensamento que eu tinha. Beleza.
Só que tu tenta fugir da medicina, tu não consegue. Alguém aqui já tentou fugir da medicina? Se alguém de vocês já tentou fugir da medicina, vai perceber que não dá certo, né? Se for o teu sonho, se for o teu propósito de vida, você não vai conseguir fugir da medicina, tá? Beleza. Aí passou 1 ano e meio, voltei a estudar. Não, agora vai, agora vai. O que eu fiz? Repeti o mesmo comportamento. O mesmo comportamento. Fui lá, assinei a plataforma, eu lembro que eu não tinha dinheiro, pedi dinheiro pra minha avó emprestado, ela investiu em mim. Beleza. Aí eu percebi que eu não sabia estudar. Eu percebi que eu não tinha capacidade de aprendizagem, eu não tinha capacidade de memória, entendeu? Eu não tinha essas habilidades e era isso que ia me colocar na medicina, tá? Teve uma situação, né? Eu dava aula para um rapaz que era jogador de futebol, ele estava fazendo uma preparação para ir para a Europa, né? Ele era jogador de futebol, fazia educação física, né? Eu fiz educação física antes, para quem não sabe, né? Para quem está perdido. Eu fiz educação física antes, né? Então, eu fiz estágio na academia, eu trabalhei no laboratório de biomecânica, então a gente atendia muito jogador de futebol, eu fiz amizade com esse cara e aí eu dei aula para ele, tá? Aí eu dei aula para ele estava indo para a Europa e ele falou melhores do mundo. Você precisa modelar os melhores do mundo. Então, eu atendi atletas, que era da parte física, e eu precisava ser um atleta, só que um atleta da minha mente, né? Eu tinha que treinar a minha mente para me conseguir passar em medicina. Por quê? Porque no dia da prova, pessoal, vai ter a caneta, o papel e a minha mente, né? Vai ter só isso. Então eu preciso treinar a minha mente para me conseguir passar em medicina, tá? E aí foi aí que eu tive a sacada. Cara, eu preciso ver como é que os melhores do mundo fazem. Na época, qual que é o melhor sistema educacional do mundo? Finlândia. Quais são os melhores estudantes do mundo de medicina? Harvard, né? Harvard Medical School, escola de medicina de Harvard, lá tem os melhores do mundo. Vou ver como é que os caras estudam. E aí que eu descobri que eu não sabia estudar. Aí foi que eu desenvolvi o método de 60 dias, foi aí que eu desenvolvi o método Atleta da Mente e eu descobri que eu não sabia estudar. Eu descobri que eu não era burro, é que a minha técnica de estudo não funcionava. E aí eu vi que o Brasil era o pior do mundo em educação. Esse modelo educacional de você ver a videoaula, de você pegar os conhecimentos, fazer um resuminho, fazer 10 questões para fixar, não estimulava o meu cérebro, né? E aí tinham vários estudos neurocientíficos mostrando que quando você vê videoaula, você é passivo, né? E Harvard, por exemplo, eles usam metodologias ativas. Você constrói o conhecimento, você é o ator na construção do conhecimento. Você busca o conhecimento. E aí cara, não é culpa minha. A culpa é o método que eu estou utilizando, né? E aí foi tipo, aquilo explodiu a minha mente, né? E aí foi quando eu comecei a estudar de forma diferente. Comecei a praticar, né? Tem vários estudos científicos mostrando isso. Quando você pratica, você aprende muito mais. Comecei a aplicar estratégias de memorização que são comprovadas cientificamente. Aí eu comecei. Eu sempre brinco, né? É como se eu estivesse saindo de São Paulo indo para o Rio de Janeiro com uma Ferrari. Só que essa Ferrari estava com o freio de mão puxado. E eu tinha que soltar esse freio de mão, entendeu? E aí esse método, né, o método da mente, ele me ajudou a soltar o freio de mão para eu conseguir chegar rapidamente no meu destino, no meu objetivo. E foi isso que aconteceu, né? Em poucos meses, com ciclos de 60 dias, eu consegui passar em medicina com essa metodologia. Esse método, ele funciona com ciclos de 60 dias. São ciclos de 60 dias. Aí você treina a tua mente para pensar sempre em 60 dias. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles têm prova a cada 60 dias. Então você tem que treinar, você tem que estudar para as provas a cada 60 dias. E aí, no meu caso, a prova era só daqui 6 meses, né? O Enem era só daqui 6 meses. Então, eu treinei a minha mente para pensar em ciclo de 60 dias. Se a prova fosse daqui 60 dias, eu passaria, né? Então, assim, eu descobri que eu não era o culpado, né? Que o culpado era o método de estudo que não me estimulava. Por isso que eu não aprendi os conteúdos, né? Então, isso foi um grande divisor para mim. E aí ela pergunta, né? A pergunta dela é: mudou esse método? Não, ele é muito parecido, né? O algoritmo ATM é como se fosse o cérebro do método, né? O algoritmo, o que é um algoritmo, Léo? Algoritmo é uma sequência de ações que tem como objetivo criar uma solução para resolver um problema. É um fluxograma de soluções para resolver um problema. Na medicina, os algoritmos, a gente tem vários algoritmos. Por exemplo, AVC, acidente vascular cerebral, vai ter um algoritmo, vai ter um protocolo.
Um fluxograma, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, para você manejar um paciente que está com AVC, acidente vascular cerebral. Quase todas as doenças vão ter sempre um fluxograma, que ele é baseado nos guidelines, né, nas diretrizes, baseado na ciência, para você manejar aquele paciente, para você conduzir aquele paciente da melhor forma possível. Né? Às vezes a gente tem, nossa, meu Deus, será que eu vou conseguir ser médico? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Meu querido, hoje a medicina evoluiu tanto, né, que você tem um passo a passo para você manejar aquele paciente, para você dar uma melhor qualidade de vida para ele, né? Óbvio, né? É muito falado isso na medicina, a clínica é soberana. Mas você percebe que na medicina esses algoritmos eles facilitam muito a vida do médico, né? Então um passo a passo que tu vai seguir para conduzir aquele paciente. E aí o método Atleta da Mente, esse método 60 dias, ele também tem um passo a passo. Ele tem um algoritmo, passo 1, passo 2, passo 3. Tem lá um passo a passo que você tem que fazer, né? Então você faz a prova, que é o técnica de circuito, né? Então, circuito. Você faz, então, primeiro a prova, depois você aplica o FACS para fazer as questões exatas, né? O Framework ATM para estudar exatas. Aplica o ATM Red para fazer as redações em 60 minutos. Depois faz o mapa do eu, depois aplica o PBL-ATM. Então são etapas, é um passo a passo que você tem que seguir. E hoje, por exemplo, dentro da faculdade de medicina, né, eu vou fazer prova de residência daqui 2 anos, então já comecei os meus estudos, né, daqui 2 anos eu vou virar o primeiro médico da minha família. Então, eu aplico esse método até hoje, tá? Esse método, querida, esse método que me ajudou a passar em medicina, ele é aplicado hoje na faculdade de medicina. Muda algumas coisinhas? Muda, tá? Principalmente no primeiro ano. Mas depois, ali no terceiro ano da medicina, quarto ano, ele é igual. Igual o que os meus alunos usam é o que eu faço. Prova toda semana, depois aplica o PBL-ATM, faz o GPOM, que é o Guia Padrão Ouro de Memorização. Tem todo um passo a passo ali para você seguir. Você não precisa pensar em nada, que nem um médico lá no pronto-socorro. Ele só maneja o paciente, não precisa pensar em nada, né? É um passo a passo que ele tem que seguir, né? Então, assim, essa metodologia, ela me ajudou a passar em medicina e ela também está me ajudando durante a faculdade de medicina. Por quê? Porque eu estudo e trabalho ao mesmo tempo. Então, essa ferramenta, ela está sendo fundamental para mim adquirir conhecimento durante a faculdade. Por quê? Aprender a aprender, né? Isso é o superpoder. Pensa aqui comigo. Conhecimento é poder e o superpoder é a aprendizagem, né? Então, na escola não é ensinada a aprendizagem. Você já parou para pensar que você fica ali tanto tempo na escola, né? Imagina comigo, Duda, você fica 13 anos na escola. Eu fui fazer inglês, né? Eu faço inglês com professores americanos, né? E aí eu tava conversando, por que inglês, né, com o professor americano? Porque o professor brasileiro fala em português, né? Então isso acaba prejudicando a tua curva de aprendizagem, né? Então tem que ser com o americano, que não tem português, ele não sabe português, só vai falar inglês, né? Então isso é muito legal. Enfim, e aí eu tava tentando explicar pra ela, como assim? Ela tentou, tipo, pô, tu termina o high school, que é tipo o ensino médio, e depois tu tem que fazer mais um curso preparatório, pra daí... E esse curso preparatório é os mesmos conteúdos que tu teve na escola, na tua vida inteira na escola, high school, pra depois fazer uma prova, pra depois tu entrar na medicina. Ela não entendeu isso. Ela ficou tipo assim, como assim, Léo? Me explica isso, né? Eu não consegui explicar pra ela. Tipo assim, como é que tu fica a tua vida inteira na escola, depois você tem que fazer um curso para depois entrar na medicina, para estudar os mesmos conteúdos que tu teve na escola. É bizarro isso, né? Então ela não entendeu o cursinho, porque o cursinho tem o mesmo conteúdo que tu teve na escola. Vai ter um ou outro conteúdo que tu não teve que vai ser apresentado no cursinho, mas enfim, física, matemática, tudo isso você vai ter, é bizarro isso, né? Então assim, ela não entendeu, não consegui explicar para ela como é que funciona isso, né? E tipo assim, aprendizagem, memória, controle emocional, tudo isso são coisas que não são ensinadas na escola. Não é ensinado no cursinho e também não é ensinado na medicina. Então veja bem, você está lá na escola, é um excesso de conteúdo, é um monte de informação que eles colocam na tua cabeça, que eles querem colocar na tua cabeça, só que entra por aqui e sai por aqui, né? Porque se eu perguntar o que tu aprendeu na escola, tu não vai lembrar. O que tu aprendeu na escola? Me fala aí o que tu aprendeu na escola. Não vai lembrar. Então assim, percebam que é um excesso de conteúdo, só que não tem uma ferramenta, não tem um veículo. É a mesma coisa, eu te mandar, ó, eu quero que você saia aqui do Rio Grande do Sul e vá para São Paulo, que é 1.394 quilômetros de distância.
da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, até São Paulo. Aí eu falo assim, ó, meu querido, eu quero que você saia de Porto Alegre e vá até São Paulo. Aí tu pergunta, tá, mas vou como? Vou a pé? Vou de ônibus? Vou de avião? Como é que eu vou ir? Qual que é o veículo que eu vou usar para sair da onde eu tô até o ponto A ou ponto B, né? Então percebam que a escola não dá esse veículo. Ela dá um veículo de baixa produtividade, né? Cientificamente falando, o método tradicional no Brasil, o Brasil é o pior do mundo em educação. Então esse método tradicional de professor falando, você escutando, né? É o pior método que existe, porque tu pega, por exemplo, na Finlândia, que era um dos melhores sistemas educacionais do mundo, depois ele acabou caindo algumas colocações, mas está ali no top 5, né, nos 5 melhores. Como é que é lá? Então eles usam uma ferramenta chamada self-study, tá? Então o aluno ele constrói o próprio conhecimento, ele é o ator, ele é a pessoa principal na construção de aprendizagem. Tu pega em Harvard, como é que eles fazem lá para aprender? É problem-based learning, aprendizagem baseada em problemas. Então você usa os problemas do mundo real como um veículo para você adquirir aprendizagem, para você adquirir conhecimento, de forma opositiva às aulas. Então você é contra aulas, né? E é muito louco isso, porque se tu pegar, tu pensar há milhares de anos atrás, como é que o ser humano aprendeu as coisas, como é que ele memorizou as coisas? Não tinha livro de matemática. Como é que os caras desenvolveram a matemática? Tinha medicina, não tinha livro de medicina, os caras desenvolveram na prática, entendeu? Eles tinham um problema ali que eles tinham que resolver, tinha uma infecção, uma bactéria, tinha um problema ali que as pessoas estavam morrendo, eles desenvolveram a medicina, entendeu? Então foi prática. O nosso cérebro, ao longo dos milhares de anos, ele desenvolveu essa ferramenta, essa habilidade cognitiva de aprendizagem, ele desenvolveu praticando, né? Então você tem que ter um problema. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que ver o problema daquilo. Por exemplo, matemática. Tu quer aprender geometria espacial, tu tem que ver qual é o problema da geometria espacial. Aqui nós temos cilindro, área da base é uma circunferência, área da base vezes a altura. Aqui é uma circunferência, então eu vou ter, como é que eu vou calcular a área? Né? PR ao quadrado, então eu vou calcular a área que tem nessa base, vou multiplicar pela altura, eu vou ter o volume. Então perceba, eu tenho um problema aqui, eu quero saber quantas ml vai aqui, porque eu vou fazer uma festa, eu vou convidar tantas pessoas, eu quero ver a quantidade, e aí tem uma média de quantidade de água que cada um dos convidados da minha festa vão tomar, e eu vou ter que saber quanto de água eu tenho que comprar porque cada copo vai ter tanta ml. Entendeu? Então tu tem um problema, a partir desse problema você vai resolver esse problema. Aí tu vai se perguntar, tá, como é que eu calculo o volume? Entendeu? Aí, pô, beleza. Aí tu vai pensar, pô, é uma geometria, isso aqui é uma forma geométrica. Tá, beleza. Então geometria, mas é plana, geometria plana ou é uma geometria espacial? Entendeu? E aí você vai indo, aí você vai buscando conhecimento, você vai pesquisando. Óbvio, tu precisa de um método para isso, né? Se você tentar fazer isso sem um método, não vai funcionar. É que nem você tentar fazer dieta sem um método, não vai funcionar. Precisa de alguém para te orientar, para te mostrar o passo a passo, né? Porque tu for no YouTube, tem várias dicas de dieta. Tem dieta isso, tem dieta aquilo, tem isso, tem aquilo, tem um monte de informação lá. Só que a população brasileira está cada vez mais acima do peso. Entendeu? É a mesma coisa passar em medicina. Tem um monte de dicas no YouTube de passar em medicina. Mas todo mundo que passa em medicina? Não. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você aprender o conhecimento. É que nem medicina. Medicina, o conhecimento médico está todo no YouTube. Tá todo no Google, conhecimento médico. Tem lá, tem aula de neurologia, tem tudo lá, de graça no YouTube, de graça no Google. Tem todo o conhecimento médico lá. Só que tem uma diferença do Google, do YouTube para o médico. Qual que é a diferença? É a capacidade de aprendizagem. Então o médico aprendeu aquele conhecimento do ponto de vista prático, né? E aí a Duda fala o seguinte, muito interessante pensar por essa linha de raciocínio, perfeito, né? E eu só tô aqui falando contigo hoje, Duda, né? Trazendo essa visão diferente, não tô aqui querendo cagar regra, nem nada disso, não sou coach, não sou guru de autoajuda, nem nada disso. Eu tô aqui trazendo uma visão diferente, né? Pra você pensar, pô, será que eu sou burro mesmo? Será que passar em medicina é difícil? Será que a física é tão complexa assim? Será que a matemática é tão complexa assim? Será que escrever uma boa redação é tão difícil assim? Ou será que é o veículo que eu estou usando tá me prejudicando? Por quê? Se tu me perguntar, né? Eu trabalho numa empresa em São Paulo. Então, teve várias vezes que eu fui para lá de avião. Aí, tu perguntar para mim, nossa, Léo, é difícil ir para São Paulo? Eu falar que não. Pô, eu entro no avião, 70 minutos eu estou em São Paulo.
Não é difícil, tem uma aguinha, é confortável, né? Tem uma vista maravilhosa lá de cima. Não. Agora, e se eu fosse de ônibus? Pô, Léo, é difícil sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo? Um dia de viagem, 1.394 quilômetros dentro do ônibus. Eu já ia mudar, né? Pô, não sei se é tão fácil assim. Agora sim, você pergunta pra mim, pô, Léo, mas sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo a pé é difícil ou não é difícil? O que vocês acham? É difícil ou não é difícil? Eu vou falar que é difícil, né? Pô, sair do Rio Grande do Sul e ir pra São Paulo a pé, caminhando, 1.394 quilômetros. É muita coisa, né? Pra a pé, caminhando, né? A probabilidade de eu desistir no meio do caminho é gigantesca. Entendeu? Então, assim, passar em medicina é difícil? Pergunta pra minha aluna Giane, que passou em 55 dias. Vai lá e pergunta pra ela se matemática é difícil. Pergunta pra mim que passei em medicina com 3 ciclos de 60 dias, 6 meses estudando. Consegui passar em medicina com ProUni 100%. Foi difícil? Não, foi tranquilo. Matemática foi difícil, Léo? Não. Eu sabia o conteúdo, até hoje eu sei, né? Eu fiz a prova do ano passado ali. Cara, eu pegava os conteúdos, sabia? Estatística, geometria, funções, interpretação de gráfico, raciocínio lógico. Eu desenvolvi um método chamado FACS, né? Framework, até para estudar exatas. E aí meus alunos falaram que o Enem tinha mudado, que o Enem estava muito difícil, que não sei o quê. Eu fui lá fazer a prova. Não, pô, se os caras estão falando que tá difícil, fui lá a prova igual. Igual o ano que eu passei. Mas enfim, mesmos conteúdos, mesma prevalência, mesma capacidade de raciocínio. Só que o cara fica o ano inteiro vendo vídeo aula e aí ele chega na hora da prova e ele acha difícil a prova. Tá, mas tu treinou a tua mente a resolver problemas? Não, eu vi vídeo aulas. Uma coisa é tu ver vídeo aula. Outra coisa é você treinar a tua mente para resolver problemas. Uma coisa é eu ler o livro aqui de clínica médica, outra coisa é eu ir lá na unidade básica de saúde e ver um paciente na minha frente com problemas, com sinais, com sintomas, eu fazer um bom diagnóstico, eu fazer um bom manejamento, eu prescrever o tratamento correto para ele. É a diferença. Uma coisa é você ver aqui o teu professor de física contando piadinhas, resolvendo conteúdo para você, mostrando a resolução da questão, sendo que o cérebro que está sendo ativado é o dele e não o teu. E aí na hora do Enem você pegar a prova e resolver as questões. Tem uma diferença bem grande. Uma coisa é eu estudar a medicina aqui, outra coisa é eu ajudar o paciente na prática. Tem uma diferença. Então, assim, se eu vou ser médico, eu tenho que praticar. Tanto que em Harvard, por exemplo, uma das melhores escolas de medicina do mundo, é prática, 100% do tempo prática, né? Porque tu só vai aprender na prática. E tu pergunta, às vezes eu converso com alguns professores da faculdade, e eles falam, eles aprenderam medicina com o paciente, não foi com o livro. Eles aprenderam medicina, memorizaram, aprenderam realmente vendo o paciente. Tá? Então tem uma diferença. Então, assim, uma coisa é a prova, outra coisa é o livro. Então, assim, você vai ter essa visão, essa noção, né, da medicina por uma lente diferente, entendeu? Então, por exemplo, se tu pergunta pra mim que passei em medicina foi difícil? Não foi difícil. Matemática eu sei até hoje, né? Eu sei calcular o volume disso aqui, área da base da altura, πr ao quadrado, multiplica pela altura, né? Então, assim, eu aprendi os conteúdos, eu memorizei os conteúdos, eu grudei os conteúdos na minha cabeça. E assim, mas como que foi o teu histórico? Como é que foi a tua escola? Eu era o pior da turma, eu fui reprovado em história, fui reprovado em matemática. Às vezes tu vê o cara que passou em medicina, mas ele sempre foi bem. Ele sempre foi bom no ensino médio. Ele sempre tirou as melhores notas. Ele sempre estava entre os melhores. Aí ele conseguiu passar em medicina numa grande universidade federal. Beleza, o cara nasceu em berço de ouro. Assim, sempre foi um bom aluno. É diferente, tá? Eu sempre fui o pior da turma, entendeu? Então, assim, esse o racional. Ir de avião é uma coisa, ir de ônibus é outra. Ir a pé é totalmente diferente, né? Então, se tu perguntar para uma aluna minha que passou, a Giane, por exemplo, foi uma aluna que passou agora há pouco tempo, estudando 55 dias, com 2 filhas pequenas, começando absoluto zero. Ela terminou Léo, não tenho base. Esse método funciona com base? Óbvio, ele é justamente para tu que não tem base. No caso dela, ela tinha 33 anos. 33 anos, ela tinha terminado o ensino médio dela há 15 anos atrás. 15 anos atrás, sem ver física, sem ver matemática, e a moça passou com 55 dias estudando. Pergunta lá pra ela, foi difícil?
E a matemática, e a física, e a química, foi difícil? Não, porque ela sabia aprender. Sacou? Essa é a diferença, entendeu? Eu tive alunos que precisaram de mais ciclos, né? Por exemplo, teve uma aluna nossa que passou na Federal, precisou de 3 ciclos, assim como eu, tá? No meu caso, a prova é só no final do ano, né? No caso dela, ela começou a estudar no início do ano e a prova era no meio do ano, né? Ela fez vestibular da particular. Desculpa, vestibular da Federal, né? Então ela fez o vestibular da Federal, o vestibular era só no meio do ano, então ela começou a estudar em janeiro e o vestibular era só no meio do ano. Então ela teve 3 ciclos de 60 dias, 6 meses estudando, tá? Beleza. Então assim, foram 3 ciclos de 60 dias e ela passou na Federal. Então assim, pergunta lá pra ela, foi difícil? Ela vai ter que responder. E vai falar que não foi difícil, foi tranquilo. Por quê? Porque ela sabia o método, ela tinha um passo a passo. Então, sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo a pé, caminhando, é a mesma coisa você estudar através de dicas no YouTube. De dicas aleatórias no YouTube que não são baseadas na neurociência. É dicas baseadas no achismo. Tá, me fala aí, tá, beleza. Tu passou em medicina com essa técnica. Qual que é o artigo neurocientífico que comprova essa técnica de estudo que você está me passando aqui? Não tem, é achismo, é coach, é picareta. Se você está estudando sozinho no YouTube com dicas, dica A, dica B, dica C, cronograma A, cronograma B, cronograma C, é a mesma coisa que se você estivesse saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo caminhando, tá? Pode chegar lá? Pode, mas a probabilidade de chegar é muito difícil, tá? Você usar cursinho preparatório, cronogramas, é como se você estivesse indo de ônibus. Vai demorar muito tempo, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos até tu conseguir chegar. E vai ser uma viagem estressante. Imagina tu sair do Rio Grande do Sul para São Paulo de ônibus. Imagina o estresse que é o calor, não vai ter um ar-condicionado, o banco do ônibus não vai ser agradável. Vai demora 24 horas, né? Então assim, vai demorar muito tempo. Né? Fazendo uma metáfora com o cursinho, demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí tu fica naqueles cálculos mentais. Eu fiz esses cálculos, né? Pô, vai demorar todo esse tempo aqui para mim conseguir chegar lá. Eu não tenho tempo. Eu quero passar o quanto antes. E aí, meus queridos, se você vai com um método científico, passo a passo, te mostrando, faz isso, depois faz aquilo, isso, linha por linha do que você tem que fazer, é como se você estivesse indo de avião. Você desbloqueia a tua mente. Você destrava a tua mente, aí você começa a ter resultados extraordinários, tá bom? Então assim, e aí quando você começa a ter esses resultados, Duda, olha que legal, quando você começa a ter esses resultados, você começa a ver, pô, eu não era burro. Sabe aquela professora que falou pra você que você era burro? Sabe aquele resultado negativo que você teve na escola? Quem aqui já teve resultado negativo na escola? Comenta aqui pra mim. Eu já tive tal resultado negativo na escola. Comenta aqui pra mim. Aí você começa a ver, pô, cara, será que eu sou burro mesmo? Né? Eu acho que eu não sou burro. Por quê? O que faltava pra mim era uma técnica. Era um método. Era isso que fazia eu ter um péssimo desempenho na escola. Era a falta de uma técnica. Eu não era burro. Tem neurônio. Tem um cérebro aqui saudável, tem neurônio à vontade. Então, assim, o que fez eu ser o pior da turma na escola? O método tradicional. Esse método não tem taxa de retenção, não tem memória, não tem aprendizagem. E quando você compara o estudante brasileiro, porque a gente tem, o professor, né, ele sempre cita o gênio, né? O nerd da turma. Ó, tá vendo o nerd aqui? Tá vendo ele aqui? Ele tirou 10. Ele é bom. Só que quando tu pega o average, né, a média, tu pega a média, não a exceção, não aquele nerd, não pega o nerd, tu pega a média. Pegou a média. Pegou a média, tu pega a média do Brasil, dos estudantes e compara a média, não aquele que é elogiado pelo professor, que tirou 10, que é um na turma, né? A turma tem 60 e só um tirou 10. Né? Aí a professor, para não ser culpa dela, não. Será que a culpa não é dela, né? Aí ela pega aquele como exemplo. Olha ele aqui, ó, ele tirou 10, ele é bom, ele é isso e aquilo. Mas é exceção. Na medicina, tu não vai dar um medicamento que funcionou para uma pessoa, né? Tu vai dar um medicamento que funcionou para todo mundo. Ou você daria pro teu paciente um medicamento que funcionou para uma pessoa?
Se ele funciona para uma pessoa, não interessa para nós, porque na medicina a exceção não diz a regra. Nós queremos um remédio, um fármaco que funcione para todo mundo. Beleza. Tem uma pesquisa, depois vai dar um Google, The Learning Curve. Pesquisa feita em 2014. Comparou a média do Brasil, do estudante brasileiro, com a média da Europa, países europeus, a média do americano, enfim, com vários países do mundo. E o Brasil ficou no top 3 dos piores do mundo. Entendeu? Aí quando eu li essa pesquisa, cara, eu não gostava de estudar, eu achava que eu não era bom, eu achava que eu não gostava de redação, que eu não gostava de matemática, de física, de química, que são matérias extremamente importantes, né? Não só para tu passar em medicina, para tu saber como é que as coisas funcionam, né? Tu ter um pensamento crítico, tu saber escrever um bom texto, tu saber se posicionar, tu saber entender a história do Brasil, né? Tu ser um cara culto, um cara que entende das coisas, né? Tanto do ponto de vista histórico, do ponto de vista de geografia, você saber a química, você saber física, não é só para tu passar em medicina, mas é para tua vida também, são conhecimentos gerais que você vai levar para tua vida também. E aí eu percebi, cara, não é que eu não gosto da física, é que o veículo que eu estou usando para adquirir esse conhecimento é como se estivesse indo do Rio Grande do Sul para São Paulo a pé, de ônibus, não de avião. Então o método de tratamento é como se eu estivesse indo de avião. Aí eu comecei a aprender a química, né? Eu lembro química orgânica, né? Aquilo para mim era grego, estequiometria, então, meu Deus, né? E depois teve uma questão lá que eu consegui fazer no ano que eu fui aprovado, teve uma questão lá do Enem de química, de estequiometria, né? Que pedia para calcular os triglicerídeos, né? E transformava em ácido graxos. Tinha que fazer o cálculo estequiométrico e eu sabia fazer aquilo, então você ganha confiança, né? Você, pô, cara, eu sei fazer essa conta aqui, né? Era uma coisa que era grego para mim, a questão da estequiometria. Eu lembro que na química também eu tinha muito dificuldade com química inorgânica, né? Então, a tabela periódica, eu tinha muita dificuldade em memorizar aquilo, entender como é que aquilo funcionava, e eu entendi. Então, assim, foi uma evolução, foi uma jornada de autoconhecimento muito legal, né? E eu vi que o pessoal perguntou aqui antes, né? Perguntou, que nota tu tirou, quanto de acerto tirou? Eu nunca corrigi a minha prova, tá? E aí vem uma sacada fantástica, pessoal, anota aí. Né, porque a gente tem um vírus no nosso Windows, na nossa mente, que é a questão do resultado. A gente foca muito no resultado. E aí, quando você foca no resultado, você desregula muito as emoções. Então, uma sacada assim genial para vocês é: não foca no resultado, foca no processo. Eu não corrigi a minha prova, eu não estava nem aí pro resultado que eu ia ter, para a nota que eu ia ter. Eu estava focado no processo, no autodesenvolvimento, em treinar a minha mente e aprender a aprender. Tá? Meta-learning, né? O americano fala meta-learning. Esse era o meu foco, tá? Esse era o meu foco, a aprendizagem, porque eu vou ter que aprender na medicina, são 6 anos e eu quero ser um bom médico. Então, não adianta eu querer estudar aqui para passar, não, eu vou estudar para aprender, para memorizar a parada aqui e a consequência vai ser eu ser aprovado, tá? Então, foquem nisso, pessoal. Até hoje eu não sei essa questão, por quê? Porque eu não foquei nisso, eu foquei na aprendizagem, eu foquei na memória. E hoje eu uso esse conhecimento dentro da faculdade de medicina, tá bom? Ó, o pessoal que falou, o William, né? Eu já, né? Perguntei antes. Foi o que me fez entrar em outra faculdade. Perfeito, né? Então, ele tentou sair do Rio Grande do Sul para São Paulo caminhando, sem uma orientação, sem um método, sem um passo a passo. E a consequência disso foi ele desistir de chegar em São Paulo. Ele desistir da medicina e ficar no meio do caminho. Então, fica um alerta aí para vocês também, né? Com o feedback aqui do William. A medicina hoje é muito mais agradável para mim porque eu desenvolvi esse método para passar, tá? E foquei em aprender e memorizar. Então, o mecanismo cerebral para aprender física ou aprender nefrologia, para aprender dermatologia, para aprender pediatria, para aprender cirurgia é o mesmo, tá? Ó, o Lucas fala o seguinte: fala, Léo, boa noite, sou empacotador de supermercado, já fui, tá? Dos 14 anos aos 16 anos eu fui empacotador de supermercado. E tenho apenas 4 horas diárias livres, né? Tá melhor que eu tinha menos que 4, tá? Eu tinha menos que 4 horas diárias, então tu tá melhor que eu. Na época eu trabalhava numa academia, tá? Tu acha que com apenas isso consigo obter bons resultados? Eu passei por medicina com menos de 4 horas, tá? Acho que consegue sim. Meu sonho é passar na medicina, tá? Eu vou perguntar, que veículo que vai te levar até a medicina, né? Se for o cursinho preparatório, o cronograma, aí eu não te afirmo nada. Agora, se você for um atleta mental, um vencedor, tiver um método, um passo a passo, aí sim, aí você consegue.
Léo, quantos pontos você fez no ProUni? Meu querido, pesquisa no Google, tá? Eu falava sobre isso antes, só que teve uma vez com uma menina, eu falei pra ela e ela foi na minha, só que todo ano muda isso, tá? Então eu não falo mais isso porque isso pode influenciar na tua decisão lá no dia do ProUni. Então dá um Google, tá? Nota de corte ProUni vai aparecer lá. Quer saber a minha faculdade? A minha faculdade é IMERD. Bota lá, nota de corte ProUni 100%, Enem, vai aparecer lá. Só que assim, vai mudar alguma coisa no teu estudo, saber isso? Ah, Léo, mas eu quero ter uma referência. Não sei, tá? Tu vai aprender mais sabendo isso? Não. Tu vai ter uma expectativa maior, tu vai mexer com o teu nível emocional. Então, assim, orientação de quem faz mais ou menos que uns 5 anos, né, que eu fiz a prova, 4 de faculdade, 5 anos. Então, assim, experiência própria, tá? Não foca nisso, não vai mudar nada na tua vida tu saber qual que é a nota de corte. Tu vai ter que continuar estudando, se dedicando, se esforçando ao máximo, tá? A nota de corte é baixa. Tu não vai estudar menos, tu vai ter que continuar estudando bastante, entendeu? Porque medicina é tudo alto. Não tem a medicina é baixo, tudo é alto na medicina. Vai ter que estudar da mesma forma. Se tu souber, ficar sabendo que é alto, tu vai ter que estudar igual. Se for baixo, vai ter que estudar igual. Então, assim, não foca nisso, tá? Dica, como é que é o nome dele? Yuri? Acho que é. Como é que é o nome do rapaz aqui? Acho que é Yuri. Yuri alguma coisa. É, Yuri. Então, assim, meu querido, dica assim, master. Esquece isso, tu vai ter que estudar da mesma forma, tu vai ter que aprender matemática e física da mesma forma, só que você não vai desregular o teu nível emocional, tá? Então essa questão, principalmente evolução de notas, tá? Fuja desse tipo de vídeo. Se você vê esse tipo de vídeo, exclui esse vídeo do teu da tua linha do tempo ali no YouTube, tá? Tira esse tipo de conteúdo. Por quê? Isso não vai fazer você aprender mais, não vai fazer você memorizar mais, só vai gerar mais cobrança, mais expectativa, tá? Então fica aí uma dica para vocês, tá? Conselho de amigo, tá? Mas se tu quer ter, quero ter uma referência, dá um Google, tá? Dá o Google lá que vai ter, porque todo ano muda, tá? Ó, Giovana perguntou: meu filho tem 3 anos, recentemente diagnosticado com autismo infantil. A rotina com ele é puxada, exige muita atenção. Só cuido dele. Acha que é possível estudar dessa forma para passar na medicina? Sim. Se medicina é teu sonho, dá, tá? É difícil, foi difícil para mim, foi difícil para os meus alunos, é difícil para todo mundo, tá? Só que você tem que analisar as tuas características e ver como é que você pode fazer, tá? Então assim, você pode estudar, tu vai ver, Giovana, que muitas vezes o aluno acha que estudar é sentar a bunda na cadeira e pegar o livro e estudar. Não, estudar é muito mais que isso. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, chama Lidiane, ela passou em medicina nova, né? Moça aos 38 anos, ela passou em medicina. E ela passou em medicina aos 38 anos e ela acordava 3 horas da manhã. Olha que legal, Giovana. 3 horas da manhã. Por que ela acordava 3 horas da manhã? Porque ela não atrapalhar a rotina com o filho dela. Então, assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, tá? E você tem que usar o teu filho como a tua motivação. Você tem uma motivação. Eu não tinha, tá? Eu tinha uma motivação, quero vencer, quero ascender na vida, mas eu tenho uma motivação muito maior que a minha, né? Eu tenho um filho, né? Então, um filho, ele faz a gente fazer coisas extraordinárias. O sentimento de mãe, né? O amor de mãe, ele faz a gente fazer coisas extraordinárias. Então, assim, você tem uma vantagem. Tu tem uma vantagem, tu tem um filho, tá? Pensa assim, muda a tua mente, programa o teu Windows para pensar diferente. Você tem uma vantagem. Tu tem um filho. O filho pode ser uma vantagem. Não necessariamente ele é uma desvantagem. Ele é uma vantagem. Ele é um a mais para você lutar, para você batalhar, para você correr atrás e fazer acontecer, né? E provar que você consegue, que é possível você chegar na medicina, tá bom? E parabéns, tá, Giovana? Parabéns, querida. Parabéns por estar indo atrás do teu sonho, porque tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para ir em busca do teu sonho, tá? É mais fácil você botar esse sonho embaixo do tapete? É. É mais fácil? Claro que é mais fácil. Deixa ele embaixo do tapete, esquece esse sonho, né? Esquece esse sonho, deixa ele guardadinho ali, é bem mais fácil, né? E aí você pode contar uma história, justificar. Eu não consegui porque o meu filho porque eu tenho um filho pequeno. Eu não consegui porque o meu pai não me apoia.
Eu não consegui porque a minha mãe é empregada doméstica. Essa era a história que eu contava, né? Eu botei a medicina embaixo do tapete e aí eu contava uma história. Eu não consegui porque a minha mãe é empregada doméstica. Ela não estudou, ela não me deu um estudo, ela não se dedicou, ela não se esforçou, então é culpa dela. Não é culpa minha. Eu queria ser médico, mas eu não consegui ser médico por causa da minha mãe. Eu fui pegar o Uber esses dias e daí o cara falou pra mim. Ele fez biologia, ele é especialista em plantas e acabou que hoje ele é Uber, tá? Ele dirige carro, de aplicativo. E aí conversando e tal, o cara bem simpático, perguntou o que eu fazia. Eu sou estudante de medicina no 4º ano e tal. E ele falou, eu queria ter feito medicina, só que eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu também não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Só que eu lutei, eu dei um jeito, né? Porque eu não conseguia dormir de noite sabendo que eu não ia realizar meu sonho. Então assim, beleza, não tinha dinheiro, tudo bem, mas tinha federal, né? Enfim, em todo esse contexto, né? Que a gente tem que, muitas vezes, tomar, né? Cada um, né? Então assim, mas tem que tomar cuidado com as historinhas, porque eu contava historinhas, né? Eu não passei por causa da minha mãe, culpa da minha mãe. Empregada doméstica, não estudou, não me deu uma boa qualidade de vida, tive que sair de casa muito cedo, tive que trabalhar muito cedo. Então é culpa dela, não passei em medicina, vou deixar a medicina. Só que assim, não funciona, tá? Contar historinhas funciona até um certo tempo, até um certo ponto, até tu ver que alguém tava pior que você e conseguiu chegar lá, né? Aí as historinhas começam a parar de funcionar. Daí, no meu caso, foi... eu vi um jornal, abri o jornal, e aí tinha um cara que era da favela de Porto Alegre, tinha passado na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma excelente faculdade. E aí aquilo, pum, o cara da favela, né? Saiu do menos zero e passou na URGS. Passou na Federal em Medicina. Aí aquilo mexeu com a minha mente. E olha que louco, depois que eu passei em Medicina, eu saí no jornal também. Será que alguém será que alguém teve o mesmo sentimento? Até hoje eu não sei disso, né? E eu tentei procurar esse rapaz que eu vi ele no jornal no Facebook. Eu não achei ele, tá? No Facebook. Mas eu queria mandar mensagem para ele, para falar para ele que aquela matéria que ele deu no jornal me motivou. E depois, quando eu fui aprovado em medicina, também foi uma coisa assim muito fora do comum, né? Porque eu não tinha feito cursinho, não tinha estudado sozinho em casa, desenvolvi um método próprio, né? Um método que eu desenvolvi. Então, esse método, isso chamou muita atenção das pessoas, né? Eu saí no jornal, a minha faculdade fez uma matéria comigo, né? Enfim, então às vezes eu fico pensando, será que se alguém viu essa matéria no jornal e teve a mesmo pensamento que eu, olha esse cara aqui, cara, se ele conseguiu, eu também consigo, né? E hoje eu recebo muita mensagem assim, né? A galera manda pra mim, Léo, tu é uma inspiração pra mim, tu é uma motivação pra mim, porque tu faz eu acreditar. Tu mata a minha historinha mental. Tu não deixa mais eu ter essa historinha mental. Antes eu podia ter a historinha mental, eu culpava meus pais, culpava porque eu era burro na escola. Só que tu não deixa eu ter essa historinha, porque tu também era burro, tu também não tinha apoio da família, tu também trabalhava, estudava e tu passou. Os teus alunos também não tinham, né? Tinha um filho pequeno, tinham isso, tinham aquilo, também conseguiram. Aí a galera fala muito isso, né? Tu não deixa eu ter historinhas, tá?